Olá, gente peregrina. Olá, gente membrezina. Minuto Bíblico Tanakh, Bíblia Hebraica Completa da editora Sefer. Salmo 53, vamos ler o terceiro versículo, os dois primeiros, ruins, ruins como cerveja choca. Vamos ver se essa terceira tentativa limpa um pouco a barra desta tradução que vem se revelando muito ruim. Vamos dar uma olhadinha? Mas todos se contagiaram com a depravação, e não há sequer um que pratique o bem. Acaso não se apercebem de seus erros os iníquos que devoram o meu povo como se fora pão e que não invocam a Deus? Bem, mas todos se contagiaram com a depravação é uma invenção da cabecinha desse tradutor ou desses tradutores. Isto é, em nenhuma medida, em nenhum sentido, não há argumento possível que sustente esta tradução. Todos se corromperam, se desviaram, todos se desviaram, se extraviaram, saíram do caminho. Juntamente se contaminaram, juntamente se perverteram. Não tem nada de se contagiaram com a depravação. Se há contágio aí, é na cabeça do tradutor. No texto bíblico, esta ideia não aparece. O argumento aí é muito simples, é repetir o que tinha dito, porque é um quiasmo interno. O salmista começa dizendo que o Nécio diz que Deus não está nem aí, não vai fazer nada a respeito das ações dele. O Nécio e o seu grupo, então, se corromperam, praticam injustiça. O salmista, no centro desse pequeno quiasmo, bota Elohim se debruçando sobre esses Bene Adam, o rei e os seus homens, para ver se entre eles há alguém que pratique a justiça, alguém que faça o que é bom, alguém que busque a Deus. E aí ele faz Yahvé, Elohim, concluir a mesma coisa que ele havia concluído. Não, todos eles se extraviaram, juntamente praticam injustiça. Então, quando ele bota, mas todos se contagiaram com a depravação, eu não sei do que é que esta pessoa está falando. Isso não espelha o que está no texto hebraico. A imagem desse verso repete a imagem da segunda metade do primeiro verso. Acaso não se apercebem de seus erros? Outra tradução é errada. Não se trata de não se aperceber. Eles tanto se apercebem que ele diz que Deus não está nem aí, Deus não vai fazer nada a respeito. Se ele não soubesse que ele estava fazendo besteira, ele não diria que Deus não vai fazer nada a respeito. Ele sabe, ele percebe, ele se apercebe dos seus erros. A questão é outra. A questão é, acaso não tem, porque literalmente o que está escrito no hebraico é, acaso não tem entendimento os obreiros da iniquidade? Eles não sabem que não podiam estar fazendo o que é errado? Não é que eles não sabem que estão fazendo errado. Ou vamos aprender a ler. O que eles não sabem, o que o salmista quer saber é se eles não sabem que eles não podiam fazer o que é errado. Mas é uma pergunta retórica. Por quê? Porque é o rei. E o discurso do rei é: a divindade me colocou aqui para praticar a justiça. Por isso, o salmista escreve que Deus se debruça lá dos céus sobre os Bene Adam para ver se eles estão praticando justiça, porque é a missão deles. Como é que o salmista sabe? Por que o rei fala isso? O rei todo dia de manhã vai lá na janela e a me colocou aqui para a prática da justiça. Então ele sabe que ele tem que praticar justiça. Mas então por que ele está praticando injustiça? Porque ele acha que Deus e nada é a mesma coisa, não vai fazer nada. Deus é amigão dele. Deus é ali da patota dele. Então ele faz uma pergunta retórica. Acaso eles não têm entendimento? Os obreiros da injustiça? Ele chama de obreiros da injustiça porque, dentro da teologia da coroa, o rei e os seus homens são obreiros da justiça. Estão colocados ali, eles dizem, para a prática da justiça. Mas como eles estão praticando injustiça, eles então são chamados de obreiros da injustiça. Aí continua, outro erro não salva nada. Não salva nada, é para zunir essa Bíblia pela janela. Acaso não se apercebem de seu erro? Erro é a tradução
dos senhores. Os iníquos que devoram meu povo como se fora pão, não tem nada de como no texto hebraico. Não tem nada de como. No texto hebraico está escrito: esses que devoram o meu povo, esses que comem pão, eles devoram o meu povo, eles comem pão. É aí a descrição material e concreta da injustiça que eles praticam. Eles estão comendo o povo, metáfora, com a cobrança exagerada de impostos, transformando esses impostos em fausto, luxo e comida boa na mesa farta do rei. Então, enquanto o rei está na fartura, o povo está morrendo de fome. Então, eles comem o povo comendo o pão. O nosso tradutor, a nossa Bíblia, é ruim a dar com pau, não entende o que está traduzindo, e eu fico com pena dos leitores. Pense um leitor dedicado. Já não há mais leitores dedicados da Bíblia, como havia há algumas décadas atrás. Bíblia virou amuleto para espantar diabo, arma para dar na cabeça dos outros e mais nada. Mas ainda tem um ou outro que lê com atenção. E aí, tadinho, eu vejo essa pessoa dedicada, zelosa, gastando os olhos neste texto horroroso que não traduz nada direito do Salmo. É um crime. É um pecado. Nota zero, mas zero, um zero redondo, pintado de preto, com negrito, um zero forte, um zero contundente. Nota zero. Eu fico muito irado. O desrespeito com a tradução é diretamente desrespeito com as pessoas. Tratar as traduções desse jeito é tratar desse jeito as pessoas para quem essas Bíblias serão vendidas. É inadmissível. É o estado da seriedade desse jogo chamado mundo evangélico. Mas olha que esta Bíblia é uma Bíblia judaica. Então a perversão não é apenas no mundo evangélico, como muita gente quer. O Salmo 53 está reprovado nas Bíblias católicas, nas Bíblias evangélicas e nas Bíblias judaicas. A perversão é generalizada. A pergunta é: para que serve Bíblia? Se ela servisse para alguma coisa, estavam todos envidando todos os esforços, todos, para que a tradução fosse bem feita. Mas está errado de um jeito constrangedor. Está errado de fazer eu ficar com vergonha alheia. Por quê? Porque a Bíblia não passa de um instrumento político para controlar pessoas controláveis. Se você gostou, clica no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do clube de membros da Tenda do Necromante. E perdoe algum exagero retórico, mas eu fico muito fulo da vida com essas coisas. Eu interpreto isso como um desprezo completo à dignidade alheia. Dane-se. Traduza de qualquer jeito e tá bom.